Bom dia a todos. Estou muito feliz por estarmos juntos aqui novamente. Feliz Ano Novo a cada um de vocês. É muito bom estar de novo com, né, começando esse culto que eu acho que dá tanto alento para tantas pessoas. Então, nós hoje vamos falar sobre criação. E aí, para começar, Catinha tá doente, né? E não vai conseguir. E aí, para começar, eu gostaria de convidar a Cris. Bom dia, Padre Lázaro. Bom dia. Para fazer a nossa abertura. Vamos lá, Cris. Vamos lá, bom dia a todos. Eu ia falar a todes, porque a Kátia não tá aí. Sejam bem-vindos, feliz 2022. Vamos começar então com uma prática para a gente realmente chegar aqui. Então, vai colocando o seu corpo em uma posição confortável para ele nesse momento. Pode ser sentado, pode ser deitado com a barriga para cima. E eu te convido a fechar os seus olhos e tomar uma respiração bem lenta, bem profunda, descruzando pernas e braços, tirando óculos, tirando coisas que estão te apertando. Respira lenta e profundamente, percebendo todo o seu corpo. Deixando agora do lado de fora as coisas que precisam ser feitas, as coisas que já aconteceram, por apenas alguns minutos. Traga toda a sua consciência, toda a sua atenção para o seu corpo. Respirando devagar. Como é habitar esse corpo? Percebendo as sensações que o seu corpo te traz neste momento. E perceba que a natureza da nossa mente é pensar. E que é muito natural que venha pensamentos. E a gente simplesmente observa esses pensamentos. E com muita gentileza você traz a sua consciência para o seu corpo novamente. E agora eu te convido, vai para o mais íntimo do seu ser, o seu espaço sagrado, no âmago do seu ser. Porque a gente pode observar que nós somos parecidos com o mar. Então, no início, nós vemos muitas ondas, ondas fortes, muitas vezes, movimento, mas lá no fundo é sereno. Lá no fundo a gente observa a calma. Então, nesse momento, eu te convido a ir para esse lugar, onde você vai observando os movimentos da sua respiração na ponta do seu nariz. Perceba a diferença da temperatura do ar que entra, da temperatura do ar que sai. Perceba a diferença
do ar passando numa narina e da outra, se é igual, se é diferente. Pode ser que um lado esteja mais livre, mais desobstruído do que o outro, ou não também. E não importa quantas vezes a sua mente voe, a sua mente disperse, o que realmente importa é quantas vezes você escolhe voltar. Voltar para essa sensação do ar entrando e saindo das suas narinas. E neste momento eu te convido a trazer na sua tela mental algum desafio que você está passando, que a nossa mente pode chamar de problema. E traga essa situação na sua tela mental e perceba que o nosso corpo, conforme a gente vai pensando, trazendo esses acontecimentos, a gente também vai trazendo algumas sensações para o nosso corpo. E trazendo esse desafio, nesse momento, eu te convido você mentalizar, imaginar, perceber como se fosse uma nuvem, como se fosse uma poeira que você está soprando. E mentalmente você vai assoprando esse desafio, esse problema, para bem longe. Ele vai se dissolvendo, se dissipando. Então, você pode mentalizar agora, você observando onde você está sentado, você observando, indo mais longe o bairro onde você está. Mais longe ainda, tudo ficando pequenininho, você vai observando a cidade. E mais longe ainda, você vai observando todo o planeta Terra. Então, se conecta agora e perceba toda essa energia dos planetas. E você pode até escolher um planeta para você. Observe esses planetas, a imensidão do universo. Observe as estrelas. Observe a imensidão desse universo. A imensidão dos planetas. E traga nesse momento, na sua tela mental, um momento da sua vida, o dia mais feliz da sua vida. Lembre desse momento. O que surgiu? Você está sozinho, está sozinha ou está acompanhada? Como você está nesse momento? O que você sente? Perceba o seu corpo, que você traz essas sensações para o seu corpo também. Pega a primeira cena que apareceu, a mais feliz, o dia mais feliz da sua vida. Então, trazendo essa alegria, você vai retornando desses planetas, observando o seu bairro, observando onde você está sentado agora, voltando para o seu corpo físico e trazendo essa alegria, convidando essa alegria para todas as moléculas do seu corpo. Alegria, eu te convido a fazer parte de todas as moléculas do meu corpo. Alegria, como você pode fazer parte
do meu dia hoje? Como eu posso ser mais feliz do que o dia mais feliz da minha vida? E o que mais é possível? Então, respira bem devagarzinho, inspirando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. Por mais 2 vezes, e na terceira vez abriremos os olhos, inspirando pelo nariz, enchendo completamente os pulmões com ar, soltando o ar pela boca e pela terceira vez, retornando cada vez melhor, melhor e melhor, e abrindo os seus olhos, que tenhamos um encontro maravilhoso. E quando eu vi sobre criação, eu falei, uau, como nós estamos criando a nossa vida. E esse exercício é um exercício que vocês podem fazer sempre que escolherem. Em vez da gente se conectar com os problemas, que a gente está ali muito focado, a gente expande o horizonte, né? Lembra dos planetas, dessa infinitude de seres aqui que a gente vive, e se conecta com a alegria e como a gente pode criar alegria na nossa vida e no mundo. Gratidão. Nossa, muito lindo mesmo, né? A gente, quando eu estava pensando sobre o que a gente ia conversar hoje em relação à criação, eu acabei de ler, Cris, o livro que você recomendou sobre a técnica japonesa de colocar fios de ouro, de você se recriar. Eu acho que aquele livro é um bom exemplo disso. Então, eu recomendo a vocês todos que nesse ano que a gente, né, se recrie, né, já que você está em movimento durante todo o tempo. Claudinha, vamos à sua história sobre criação. Olá, bom dia, feliz ano novo. Aproveitando também para, quando a gente fala de leitura, hoje é o dia do leitor, e são nas leituras que a gente também expande a nossa imaginação, cria possibilidades, né? Compartilha e descobre muita coisa. E eu trouxe hoje uma fábula, a fábula mito do cuidado. É a fábula de Higino, que é um sábio egípcio datada do século I a.C. Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco de barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele, o que Júpiter fez de um bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu de repente a Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo da Terra. Originou-se então a discussão generalizada. De comum acordo, pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão, que pareceu justa. Você, Júpiter, deu-lhe o espírito. Receberá, pois, de volta este espírito por ocasião da morte dessa criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo. Receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas como você, Cuidado, foi quem por primeiro moldou a criatura, ficará sob seus cuidados enquanto ela viver. E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu. Esta criatura será chamada homem, isto é, feita de humus, que significa terra fértil. Somos a própria criação
E o que temos feito por nós e pelos outros? Nascemos para dar certo. Há uma centelha divina que habita em nós, uma força celestial. E é essa força que nos potencializa a cada dia. Acreditemos, tenhamos fé e vamos seguir em frente. Muito linda essa história. Maravilha. Gostou? Começamos com o pé direito. Tudo a ver com a criação, né? Tudo a ver. Padre Lázaro, bom dia. Feliz ano novo. Bom dia, feliz ano novo, prazer, alegria estar com vocês de novo, poder partilhar esse momento, de celebrar, né? Celebrar a vida, né? Essa vida que Deus nos deu, a possibilidade de dar continuidade nesse novo ano, 2022, que será certamente ano de recriação de tantas coisas que a gente deixou para trás, de tantas coisas que foram destruídas pela pandemia, né? De tantos problemas que nos atingiram fortemente e que esperam de nós, com certeza, um caminho de recriação. E quando fala, a gente começa o primeiro culto desse ano falando de criação, certamente isso nos impulsiona cada vez mais a buscar. Depois dessa narrativa e dessa história da criação daquele que é criado do humus, né? E que é importante lembrar isso. E quando a gente fala do ato de criação de Deus, do homem e da mulher, que ao longo da história muita gente acabou pensando que Deus criou apenas um homem, né? Criou apenas uma mulher, e isso causou várias confusões, e até hoje ainda é uma grande confusão nesse processo de compreensão da criação da humanidade, que a gente descobre justamente, por isso dá o nome de Adão, quer dizer aquele que vem da terra, né? Adamar, aquele que vem da terra, vem do humus, vem da... Então, acho que esse mito aí da criação, do cuidado, realmente caiu bastante propício para a gente compreender que a perspectiva da criação da humanidade, do homem, não está apenas a partir da Bíblia, né, judaica, mas já é um princípio que é muito maior e muito mais abrangente. Quando a gente fala de criação, a gente vai pensar nesse ato mesmo, esse processo, esse efeito de criar. Se a gente pensar na criação a partir da parte religiosa, será sempre um ato divino, né, de dar existência aos seres. E aí a narrativa bíblica do livro do Gênesis vai dizer, e Deus fez, né? Deus fez o céu, Deus fez a terra, Deus fez o firmamento, Deus fez... E termina com a expressão, e Deus viu que tudo era bom. E quando Deus fez o homem e a mulher, Deus viu que tudo era muito bom, né? Então, a perspectiva desse olhar contemplativo do próprio Criador sobre a sua obra, para dizer aquilo que foi feito para o bem, para o amor, para a paz, para a justiça, para a alegria, para a felicidade. No livro do Gênesis, dizer, no princípio Deus criou céu e terra. Depois disso, façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O livro do Êxodo diz, em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou e Deus abençoou tudo e santificou. Criou Deus o homem e a mulher à sua imagem, e assim os fez para a sua glória. A carta de São Paulo aos Romanos diz que, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que os homens podem contemplar o ato, o poder criador de Deus. Nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, majestade. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos, Salmo 19. Ainda no Salmo 33, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes,
pelo sopro de sua boca. Nós vamos encontrar um texto belíssimo do livro de Neemias, onde ele agradece a Deus pela criação, dizendo: bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão. Só tu és o Senhor, fizestes tudo para nós. Tudo que há no céu e na terra, mares, rios, tudo que o Senhor fez para nós. Tu desses vida a todas as coisas e todos te adoram pela tua obra redentora. O profeta Isaías diz: o Senhor é aquele que criou o céu e a terra, ele que espalhou tudo, é dele que procede tudo e é ele que dá fôlego aos seus habitantes. Na carta aos Romanos ainda diz: a natureza criada aguarda com expectativa o dia em que vai se revelar aqueles que são filhos e filhas de Deus. No Catecismo da Igreja Católica, nós vamos encontrar a primeira parte da nossa profissão de fé, diz que cremos em Deus Pai Criador, o Criador de todas as coisas, o fundamento de toda a obra. Claro que a gente pode discutir vários elementos sobre a criação, sobre a obra, sobre o universo, mas não é a nossa tarefa, né? É simplesmente estabelecer dúvidas ou problemas aqui. A nossa tarefa aqui, nesse nosso encontro, é saborear, é contemplar, é se deliciar pelo ato criador, é agradecer a Deus, é agradecer a nossa espiritualidade, é agradecer a nossa relação de fraternidade, porque se aqui estamos é porque fomos criados. Nós não demos vida a nós mesmos. Nós não nascemos porque um dia eu estava lá pensando em algum lugar e disse: hoje eu entro no ventre da minha mãe e saio e passo a viver e um dia eu vou encontrar esses irmãos que estão aqui. Então não fui eu que simplesmente disse: eu quero viver e pronto. Eu sou fruto da graça daquele que é capaz de criar. Sou fruto do universo que pode criar a todos e que pode mover todos nesse ato tão belo de criar, recriar, refazer, dar novos passos, caminhar e a cada dia existir na graça de Deus. É por isso que a gente está aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele criou e para agradecer a cada homem e mulher, a cada um de vocês, por tudo aquilo que a gente consegue manter dessa criação. E aí, lembrando da historinha que a Cláudia lembrou, então, quando não mais estivermos, vamos devolver, seja para Júpiter, seja para a Terra, seja para o cuidado, tudo aquilo que a gente recebeu de cuidado, de carinho, de espírito de vida, de sopro, de terra, de água, porque recebemos tudo e devolvemos tudo àquele de quem tudo procede. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que a nossa criação seja capaz de gerar mais vida, porque Jesus disse: eu vos chamei como amigos para irdes e produzais frutos. E o livro do Gênesis diz, né? Crescei-vos, multiplicai-vos, gerai vida, porque a vida é que é importante para todos nós. Vida plena e abundância para cada um na criação do amor de Deus. Um grande abraço. Muito bom, padre. Inspiradíssimo ele hoje. Maravilhoso. Começamos com o pé direito. Josi, sua música. A letra está muito linda. A Camila já enviou para todo mundo aí. Bom, olá. Estão me ouvindo bem? Você me ouve bem? Saudações de paz a todos. Espero que estejam ouvindo. Não consigo ouvir vocês agora. Vamos lá. Veja a maravilha do Criador,
rega o seu jardim com a água da cooperação. Deus, o Criador, a luz suprema, toca os homens em tristezas primas e nos lembra que a vida é uma peça. Laia, 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 laia. Veja a maravilha do Criador e da criação. Corta as raízes que geram escravidão. É preciso apenas lembrar, se conectar, e a história volta a girar. E as memórias vão se concretizar. Laia, 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 laia. Veja a maravilha do Criador e da criação. Colhe os frutos e dois sempre crescerão. Laia, 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 la, la, laia, laia. É muito bom, né? Começar com um sambinha tão lindo assim. Rodolfo, bom dia. Bom dia a todos. Feliz 2022 para todo mundo. Sempre um prazer Você estar também. aqui. Criação é tão interessante porque quando o pessoal está falando, a gente vai lendo, é sempre enxergar a maravilha do que cria a gente. E quando a gente faz esse movimento, a gente conecta com a maravilha do que é a gente. Porque a gente faz parte a parte perfeita dessa criação. Então, a gente se conecta com o Criador através do nosso instrumento. O ser humano, ele chegou até aqui basicamente porque ele inventa modas. Ele inventa, ele cria. A gente, na natureza, a gente não é mais forte do que um urso, do que um leão, do que um gorila. A gente não é mais veloz do que um coelho, do que um cavalo, do que um guepardo que corre muito. A gente não enxerga mais do que uma coruja, do que uma águia, do que um lince. A gente não sente as vibrações das águas, igual os peixes, igual o tubarão. A gente não tem um GPS, uma bússola tão apurada igual um pombo-correio. A gente não tem a resistência de longas jornadas igual a andorinha do Ártico, que atravessa, né, todas as latitudes. Nossa, então, se a gente for entrar dentre os seres vivos da criação, o que fez a gente chegar no topo e ser, entre aspas, o tutor fiel? A gente tem que ser depositário fiel do Criador para cuidar de todas as expressões de vida deste planeta. Estou falando deste planeta. O que nos colocou no topo do tecido sutil da cadeia ecológica? A criação. A gente pensa, a gente inventa, a gente cria.
Quando a gente conecta nesse mecanismo de querer criar, a gente conectou com o Criador. Então, é simplesmente eu penso que a gente é só um instrumento de criação e que a gente tem que tentar espraiar, disseminar o máximo das boas criações, das boas energias e da bondade do Criador, porque está tudo já no plano das ideias. A gente só canaliza as coisas. Está tudo lá. A gente só canaliza e materializa através do nosso pensamento criativo e cria as coisas aqui. Às vezes, quando a gente fica meio teimoso, vaidoso, egoísta, orgulhoso, a gente afasta dessa boa energia de boas criações, afasta e fala, eu quero ser eu o meu próprio criador, eu não preciso das forças superiores. A gente tem esse mecanismo por vontade de, às vezes, de querer ser pertencente a alguma coisa, por carências, vamos dizer assim, medo, principalmente, por não querer encarar as deficiências, por querer ser o próprio criador. Quando a gente faz esse movimento, a gente afasta da boa canalização e começa a não criar coisas ruins. Eu não acredito que a gente cria coisas ruins. A gente só atrapalha a criação da vontade. A gente só desgasta o novelo, a teia sutil do universo. Aí, quando a gente afasta desse mecanismo de boas criações, que é um caminho só, e estraga o processo criativo, a gente respira, entende, toma consciência plena, arrepende, pede para voltar, para ir lá e consertar o que a gente rompeu. É simples, o mecanismo é simples, o universo ele caminha só nesse mecanismo, dos giros, das rodas e de todas as outras teorias filosóficas e religiosas, sempre caminha para isso, é um mecanismo contínuo de ação e reação. Causa e consequência, a gente vive nas causas e consequências. Então, que a gente propicie consequências positivas. Somos todos sementes desse Criador. O ser humano é uma obra perfeitamente inacabada do Criador. E que bom que é assim. Por quê? Porque a gente estamos todos num processo de entendimento e de evolução. Voltando na parte de entender qual a nossa responsabilidade. Essa semana eu fui no cinema com todas as proteções, observando essa nova criação aí da natureza, né? A Ômicron que vem e parece que vai tomar conta mesmo, né? Da Delta. Eu acho que daqui a uns meses 90% aí do mundo já foi apresentado e estamos em contato com essa nova variante de preocupação, porque ela é dominante hoje, né? E que seja, a gente vai caminhar pelo alfabeto grego em cima dessas variantes do coronavírus, mas aí eu percebia que, olha essa Ômicron, ela é bem menos mortal, graças a Deus, do que as outras, e bem mais contagiosa. Olha o mecanismo adaptativo, é o processo criativo do vírus, só que ele age por instintos, igual a todos os outros animais. A gente para e pensa o que criar. No que a gente pensou o que criar, a gente entende que tem forças na natureza que a gente pode usar ela a nosso favor e colaborar com a boa criação. Então, no processo instintivo e adaptativo do vírus, o que ele quer? Ele quer viver, ele quer se reproduzir, ele quer criar, ele quer permanecer entre a gente. Então, ele está adaptando para quê? Eu vou matar menos o meu hospedeiro e disseminar mais. Então, a gente tem que ficar atento, não ir a fundo nele, mas se proteger. Não tem jeito. Agora está toda uma discussão aí, e olha, interessante que o homem pensa, cria, faz coisas, né, que até Deus não duvida, até Deus espera acontecer, e em outras situações a gente entra em crise, em crise dentro do nosso processo criativo. A gente cria vacinas, né? Que as vacinas nos trouxeram até aqui. Vencemos sarampo, varíola, cachumba, poliomielite. As vacinas, entre todas as várias outras belas criações, nos trouxeram até aqui. Então, por que não acreditar na ciência, nesse processo criativo científico? E cada um no seu quadradinho. E não misturar muito discussões religiosas, políticas, ideológicas. Vamos colaborar, cada um com a sua especialidade, cada um com a sua criação. E na vacina a gente fica bem mais protegido
eu acredito, de todas as outras variantes que vierem. E eu acredito que também nessa disseminação, eu acho que é um processo, sim, de eles incorporar características de gripe e que a gente vai, sim, compreender e entender todo mundo, tentar viver em harmonia numas gripes que vêm sazonais anuais. Então, eu encerro com uma mensagem de Emmanuel, de psicografia do Chico Xavier. É uma beleza dessa mensagem, tem várias coisas, né, de parte de criação, e ele fala criação verbal. Por quê? Porque tudo que a gente faz aqui, a gente está criando. Eu penso, eu articulo minha cognição e verbalizo. Das verbalizações, a gente cria, porque cada um vai interpretar de uma maneira. E aí a gente interpreta no nosso mundo e, se quiser verbalizar para outros, passa para frente ou executar. Então a gente pensa, fala e executa. E tem tomadas de ações e é assim que a gente vai co-criando junto com o Criador. Criação verbal. Toda frase no mundo da alma é semelhante a engenho de projeção, suscitando imagens na câmara oculta do pensamento. Temos, assim, frases e frases. Frases duras como aço, violentos como fogo, suaves como a brisa, acalentantes e anestesiantes. À vista disso, todos nós carregamos no estoque verbalístico palavras e palavras que constroem frases. Quando eu li esse texto, eu falei, nossa, gente, um potencial criativo a todo instante, porque a gente cria o mundo através das nossas palavras. E junto a palavras a gente constrói frases, ou orações aqui na aula de português, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque elas saem do éter universal. Acho que Rodolfo caiu. Voltou, mas está mudo. Pronto. Isso. Está vendo as palavras? Olha só, então fazendo rápido com as palavras. A gente até cai, né? Cai e volta. A gente reaprende com os ciclos da vida. Então, há palavras bênçãos. Atenção nisso, pessoal que está escutando e é para mim também. Eu quero repetir isso, porque isso é muito importante pro que a gente vai criando. Palavras que traz bênçãos. Há palavras armadilhas, palavras luzes, palavras promessas, cumpridas ou não, palavras consolos, palavras problemas, palavras esperanças, palavras de amor. A gente tentar entender o que a gente tem de potencial criativo através das nossas palavras. Sabemos nós que o Criador, ao criar a criatura, criou nessa mesma criatura o poder de criar. Parece uma poesia. Então, é importante reconhecer que toda frase cria imagens e toda imagem cria alguma coisa. O pensamento é vida, a vida é criação. A criação vem do desejo, e o desejo é a semente. Semente plantada no terreno da ação, que traz o fruto que lhe corresponde. E toda semente produz, e a escolha da produção dessa semente é nossa. Então, que a gente possa escolher palavras, pensamentos, criações de construção de um mundo de paz, pacificar as nossas palavras nesse ano de 22 e reticências, pacificar a nossa caminhada eterna, a nossa jornada evolutiva infinita. Que tenhamos um final de semana de bons pensamentos e boas criações, transformando criaturas. Que assim seja. Muito lindo, Rodolfo. Isso que você falou, né, sobre o poder da criação. Se a gente fizesse um exercício, né, de o tom das palavras que nós emitimos e a qualidade das palavras que nós emitimos, se elas tivessem cores né, e cheiro, a gente poderia ver como
a pessoa pode se cercar, né, de um perfume maravilhoso e de uma cor muito branda, ou como uma pessoa pode ter né, uma aura muito pesada e um odor muito ruim, dependendo do que você crie com suas palavras. Então, é uma coisa que eu sempre ensino para meus filhos, né? Tudo que nós falamos, que nós produzimos e criamos, né, com nossa fala, nós colocamos no universo e isso sai e nos rodeia. Então é importante se atentar para isso. Bom, Sara, vamos ouvir o que você vai nos falar. E só falando um pouquinho, Sara fez um podcast maravilhoso, muito lindo. Ela vai falar onde é que está dentro do Spotify e assim, vale a pena. Foi muito bom, Sara, parabéns. Obrigada, Clara. Namastê a todos. É uma grande alegria estar aqui de novo com vocês nesse início de ano. E eu vou puxar um pouquinho do que o Rodolfo estava falando e Clarissa complementou, né, do som, do tom da palavra, e trazer um pouquinho para o conceito de criação dentro do hinduísmo, que esse conceito ele vai muito de encontro à ciência, né? Então, a teoria do Big Bang, que no Big Bang, no início, o som primordial, que significa Brahman, ou seja, Deus absoluto, é o Om, né? Na verdade, a gente pronuncia Om com 3 sílabas. A-Om, né? Do mais aberto ao mais fechado. E por que é tão importante a gente entender esse conceito, né? O mantra primordial, que é a Pranava Om, ele é o som do universo, ele é o som da criação e ele é eterno. Ele vai muito além da linha do tempo que a gente entende, né, na nossa mente finita como passado, presente e futuro. Ele é eterno, ou seja, a criação ela se perpetua. E ainda dentro, né, desse conceito, existia a palavra universo, ela já fala da natureza, né? Uni, que é unidade, e verso, que é diversidade. Então, no começo, a gente tinha o absoluto, que é uno, e daí foi criando a diversidade. E nessa criação, você tem, né, as polaridades, o positivo e o negativo, o masculino e o feminino, depois a trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, que é a trindade também, Shiva, Brahma e Vishnu. Então, por que eu estou contando isso? Porque a criação se dá, né, a energia absoluta que é Deus, que é o cosmos, ela se dá através de Sakti. E o que é Sakti? Sakti é energia feminina. É o poder da criação, que torna a criação ativa, é a dinâmica. E a gente fala que é uma pulsação, essa energia Sakti, que é a energia da mãe divina, que é a energia feminina, e que ela vibra até hoje. E esse som que continua sendo emanado no universo, que é o Om, a gente não escuta, às vezes, porque a consciência se dá pelo contraste. Então, na nossa limitação, a gente não consegue escutar, mas ele está aí vibrando. E se a gente conseguir fazer como a Cris falou, ir lá na profundeza do nosso oceano, ou seja, a gente orar, meditar, entrar em conexão com essa unidade da criação, a gente pode conseguir sentir a vibração desse som primordial. E como diz a Cláudia, nós somos a criação, né? E se a gente entra em sintonia com essa criação, a gente consegue sentir essa energia, né, de Sakti, da criação do universo. E aí o que eu quero aqui hoje é desejar que em 2022 todos nós estejamos, né, que a gente consiga entrar no nosso silêncio interno, que a gente esteja sempre conectado a essa energia vital, a Deus, a Uno, a Sakti, a forma como a gente quiser chamar. É isso, gente. Namastê, muito obrigada. Sobre o podcast, que Clarissa comentou, é um podcast de um capelão que chama Roberto Miguel. O podcast chama Irmã Morte, tem esse nome forte porque ele é um capelão de cuidados paliativos lá nos Estados Unidos. E é lindo, ele é
ele é presbiteriano, mas ele fala sobre, né, assim, a diversa capelania laica de todos os aspectos. E eu recomendo, eu acho muito lindo. Eu tive a honra de participar de um episódio, então, que esse que a Clarissa comentou, mas recomendo a todos aí, para esse 2022. Obrigada, gente. É muito lindo, é uma aula maravilhosa sobre o hinduísmo, né? Depois eu fui procurar várias coisas sobre o Bhagavad Gita, e é muito bom. Eu acho que essa oportunidade que nós estamos tendo de aprender, né, de abrir nossas cabeças com novas religiões, né, novas energias, é muito maravilhoso. E agora, para encerrar, eu gostaria de convidar a Fernanda, Thaís e Cida também não conseguiram entrar. E aí eu gostaria de mandar um abraço, boas energias para as meninas que não conseguiram entrar e convidar a Fernanda. Bom dia, Nanda, e feliz ano novo. Bom dia, feliz novo ciclo. E que possamos fazer ele ser novo, né? Então, quando eu li criação, e aí me remeteu à criatura, a criador, a criança. Então, que partes nossas nós decidimos continuar criando, né? Criamos junto com o Criador, cocriamos, recriamos, o assim na terra como no céu. Então, todos os dias fizemos escolhas, né? Eu escolho levantar, eu escolho me alimentar. Então, nós somos feitos de partes, né? Desse pedaço, desse universo, uma parte do todo, né? Um pedacinho desse tudo que é o todo. Então, nós temos várias partes, nós temos as partes, assim como a Cris falou, que vão olhar para a tristeza, as partes que vão procurar a alegria. Então, todos os dias, nós podemos fazer uma escolha, porque senão o ciclo ele não fica novo, né? Nós criamos na nossa mente finita, nesse mundo dos 5 sentidos, criamos uma ilusão de que o calendário ele vai virar e tudo vai ser diferente. Mas nós continuamos com as mesmas posturas, com as mesmas palavras, então tudo continua da mesma forma. Então, se nós não estamos contentes com a colheita, precisamos plantar diferente. Todo dia, assim como o Dr. Rodolfo falou, né, nós temos a lei de causa e efeito. Vamos plantar e colher, plantar e colher. E aí, muitas vezes, insatisfeitos com esta colheita, reclamamos, continuamos proferindo palavras e pensamentos e energias, e isso é o plantio da colheita de amanhã. Então, acho que o mais importante num novo ciclo que começa todo dia, o universo ele é tão perfeito que todo dia ele mostra que tudo pode terminar e começar, todos os dias. E aí a gente esquece que pode começar de um jeito diferente de outro lugar. Assim como o padre Lázaro falou, né, me remeteu à frase do Einstein, que disse que Deus não joga dados. Tudo funciona numa sincronicidade perfeita. Então, uma atitude que a gente consegue mudar, muda a nossa mente, muda o nosso inconsciente, tudo que está ao nosso redor. Muda a nossa forma de ver, né? Trazer a leveza para essa dinâmica. E é uma escolha. E quando a gente fala sobre rezar e meditar, nós criamos um hábito, né? Nós como espécie, de pedir a divindade, né? Vai começar um ciclo novo, eu vou pedir saúde, vou pedir paz, vou pedir amor. E o que a gente faz para isso? Né? Nós terceirizamos, a gente quer que a divindade resolva algo, né? E nós não colocamos isso em prática. Então, o assim na terra como no céu é extremamente importante. Vou pedir a uma divindade, né, a algo superior, a uma força regente, a minha saúde. Entretanto, como anda a minha alimentação? De que forma eu durmo? Qual a qualidade dos meus relacionamentos? Né? O que eu levo a cada ambiente que eu vou? Eu deixo esse ambiente melhor ou pior? Né? A palavra que eu falo,
de que forma ela toca o coração das pessoas e o meu próprio, porque eu sou a maior espectadora das minhas palavras, a maior ouvinte de tudo que eu falo, né? Então, pedir à divindade algo e não fazer a nossa parte também não consegue conectar. O assim na terra como no céu, ele precisa estar sempre numa sincronia. Eu vou pedir saúde, vou querer o novo, mas o que eu estou fazendo para isso, né? Precisamos estar nessa conexão de criador e criatura, né? O criador e o co-criador. Então, que nós possamos perceber que somos perfeitamente imperfeitos. O Hellinger deixou uma frase que diz: perfeitos são os mortos, porque tudo que está vivo muda. Então, tudo que está vivo pode mudar. E de que forma nós vamos fazer diferente, né? Nós vamos atingir essa perfeita imperfeição e essa imperfeição perfeita, né? Então, que possamos olhar para os nossos pedidos, para as nossas orações, seja que eu pense ser meu próprio criador, seja que eu pense em qualquer filosofia ou religião, de que forma eu me conecto e faço com que o meu pedido aconteça, né? Porque terceirizar é super fácil. Então, botar isso em prática, né? Pedir e colocar isso em prática. Acho que é o maior desejo da minha mensagem de hoje, porque eu consigo, nas minhas meditações e nos meus pedidos, encontrar as minhas próprias contradições, né? Então, quantas vezes nós pedimos algo e não trabalhamos a favor disso? Então, perceber esses pedidos, né? E poder co-criá-los, fazer a nossa parte. Cuidar, a gente quer que a terra funcione melhor, e de que forma eu olho para o meu lixo, né? Onde eu coloco as minhas embalagens? Será que eu descasco mais do que eu abro? Né? Então, qual é a qualidade do meu sono? Eu não durmo bem. Ok. E que contexto tu cocria para ir dormir? Né? A iluminação da casa, o teu pensamento, levar um eletrônico para o quarto, né? Esse ano eu quero conseguir emagrecer. Ok, o que que tu está comendo? Tá fazendo um exercício físico? Né? Qual é a qualidade do ambiente familiar onde tu senta para fazer tua refeição? Então, poder perceber de que forma nós pedimos e colocamos isso em prática. Assim podemos fazer um novo ciclo, né? E não simplesmente tirar a folhinha do calendário. Então, que possamos conectar o assim na terra como no céu. Um beijo a todos e que seja um ano de muita transformação para todos nós. Namastê. Muito lindo, Nanda. Bom, eu gostaria de convidar vocês, eu não vou ler porque é um texto longo, é um texto de Cecília Meirelles, que vocês sabem que eu amo, que houve um tempo em que minha janela se abria, então eu queria que vocês tirassem um tempinho, colocassem na internet, lessem durante a semana, porque eu acho que é isso, assim, é a maneira de você criar como você olha as suas janelas, né, todos os dias. Então, lembrando que durante esse ano nós vamos estar criando o nosso livro, né, o livro dos cultos, que já está em fase adiantada de levantamento de orçamentos, então a gente vai começar a trabalhar a várias mãos, e nós estamos muito felizes, né, com esse projeto, e que nós possamos todos os dias criar coisas especiais, pensar o que Jesus criaria naquele momento, né, com a sua força, e poder reproduzir isso. E daqui a 2 semanas nós teremos, no dia 21 de janeiro, nós teremos o culto sobre intolerância religiosa. Então, e é o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Eu acho que vai ser muito importante. Infelizmente, nós não poderemos contar com a presença do Padre Lázaro em carne e osso, mas com certeza em espírito ele estará conosco.
Então, muito obrigada, uma boa semana, uma semana de luz, de paz e de amor a cada um de vocês.